Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 25 ao 32. Efésios 4, 25 a 32. Enquanto os irmãos estão procurando o texto sagrado, peço aos irmãos que continuem orando pelos nossos irmãos que estão enlutados, pela família da nossa querida irmã Juliene. Vamos orar também pela Beatriz, esposa do saudoso reverendo Evaldo Beranger, que partiu para o Senhor nessa terça-feira última. Oremos basicamente por essas duas famílias, a família da Beatriz, a família de Juliene. Vamos orar também por outros irmãos que estão aí se recuperando, em convalescência de saúde, outros passando por lutas que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, orando para que Deus esteja fortalecendo os nossos irmãos emocionalmente, espiritualmente. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa como corpo de Cristo. Estarmos realmente preocupados, estarmos empatizados com a dor dos nossos irmãos. Existem irmãos que passam por lutas que você não imagina. Então, ore pela igreja, para que Deus abençoe, para que Deus cuide, para que Deus esteja ministrando graça para a vida dos nossos irmãos. A gente se preocupa com a nossa vida, mas ser igreja é caminhar com o outro. E aí nós temos que lembrar de orar uns pelos outros, como é a recomendação da palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 4, 25 a 32, estamos dando sequência à série de pregações nessa carta tão bela, tão importante para a vida da igreja. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos estarão se revezando comigo, então lendo os pares, e no finalzinho, verso 32, nós vamos ler a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual hoje selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo em que somos atraídos pela Tua graça a esse lugar. Fala com o coração de cada um dos Teus filhos aqui presentes, os que estão em casa, participando virtualmente desse culto. Também irmãos que estão convalescendo de sua saúde por conta dessa virada de tempo, essa mudança brusca de temperatura, as viroses que são próprias dessa época, aqueles irmãos que estão com o coração ainda machucados pela perda de um ente querido, aqueles que estão passando por dificuldades em relação a desemprego. Senhor, abre porta em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por situações difíceis dentro de casa, que o Senhor console, que o Senhor anime, que o Senhor dê livramento, que o Senhor ministre graça.
Essa é a nossa oração, Pai, sabendo que Tu estás conosco e a Tua presença nos garante paz, alegria e ânimo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos com a mensagem de hoje encerrando o 4º capítulo dessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E agora, a partir da premissa do texto lido, nós encontramos Paulo exortando a igreja de Éfeso com aplicações práticas. Neste capítulo, a gente vai perceber, lá no início, quando começamos no domingo passado, o capítulo fala sobre unidade na fé. Fala o exercício do ministério da liderança da igreja, para que a igreja fosse próspera. Fala do serviço dos santos, fala sobre a importância, e Paulo exorta a igreja a isso, a uma vida de santificação. Uma vida de santificação oposta a toda e qualquer forma de dissolução, a toda e qualquer forma de situação que pudesse promover desconforto, um ambiente espiritual completamente fora daquilo que em Cristo nós devemos viver. E Paulo aqui não apenas expôs princípios para a vida prática daqueles irmãos, mas, claro, ainda para nós, nos dias de hoje, essa é a instrução da palavra de Deus, nós precisamos aplicar esses princípios em diferentes áreas da nossa vida. E Paulo aqui vai dizer que esses princípios estão relacionados diretamente àquilo que ele chama de pecados que estão comumente dentro da igreja. Pecados que nos afastam de uma comunhão com Deus, ou seja, na nossa verticalidade de relacionamento, que é com Deus, mas também na horizontalidade dos relacionamentos entre nós, como irmãos, como igreja do Senhor. Então, os pecados aqui recebem nomes. Vocês já perceberam isso? Os pecados são nominados pelo apóstolo Paulo e Paulo está dizendo à igreja: estou dando nome aos burros, estou dando nome aos pecados, para que justamente vocês evitem a esparrela do pecado, para vocês não escorreguem nesse pecado, para que vocês não pratiquem qualquer ato contra a justiça de Deus, para que vocês não pequem contra os seus irmãos. Esses pecados tratam de relacionamento diretamente entre crentes, de irmão para com irmão, e cada ordem dada aqui vem respaldada, através de Paulo, por uma argumentação teológica. Porque Paulo, quando usa a palavra próximo aqui, ele está citando, ele está fazendo referência àquele texto de Zacarias, no capítulo 8, versículo 16, quando está escrito pelo profeta Zacarias: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade, que você viverá com o seu próximo em favor da paz. Em favor da paz. Quando você aprofunda o estudo e você vai olhar a Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução em grego do texto original do hebreu, ou hebraico, que está lá no Antigo Testamento. Lá, essa palavra próximo se refere ao companheiro israelita. Paulo está dizendo àqueles irmãos da igreja de Éfeso, que é constituída por uma maioria de gentios, mas tem um grupo de israelitas, ele está dizendo o seguinte: agora não existe esse argumento só voltado para os israelitas, mas, neste sentido aqui, ele está dizendo: o próximo é o seu companheiro cristão. O próximo é aquele que, como você e eu, foram alcançados pela graça salvífica, salvadora do Senhor.
E aí Paulo vai elencar esses pecados. Ele vai nominar esses pecados, vai dizer o que essas coisas atrapalham na nossa relação com o próximo e causam prejuízo na nossa relação com Deus. Expondo o texto a você, eu quero ser bem objetivo. A primeira coisa, o primeiro problema, o primeiro pecado que Paulo vai citar aqui para você e para mim, para aqueles irmãos de Éfeso, é a mentira. A mentira. Se não, confira comigo aí no texto, verso 25, por gentileza. Diz lá o verso 25, desse capítulo 4. Por isso, diz Paulo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está chamando os cristãos daquela igreja a uma genuína justiça e santidade na verdade do Evangelho. E ele traz, sob principal argumento, do geral para o particular, dizendo que cada um fale a verdade mais direcionada na relação mais específica com quem está próximo a você. Eu convivo com os da minha casa, eu frutifico a verdade com os que estão dentro da minha realidade, dentro da minha ambiência familiar. Eu estou no meu local de trabalho, esses são próximos. Eu viva e fale essa verdade, pratique essa verdade com os que estão no meu ambiente profissional. Eu estou na igreja, na Santa Comunhão dos Santos, eu falo a verdade com aqueles que fazem parte da família da fé. E aqui se usa mentira, ou seja, falsidade, para todo gênero de hipocrisia, para todo gênero de engano, de astúcia. Porque Paulo está deixando claro que o cristão, aquele que é renascido em Cristo Jesus, ele não deve e não pode falar a mentira, porque é dever daquele que nasceu em Cristo Jesus falar a verdade, para que o seu trato com o outro seja um trato instruído, vivido, praticado em honestidade. E aqui ele demanda que todo tipo de comunicação, essa comunicação tem que ser sincera, ela tem que ser realmente verdadeira. É por meio desta consideração que Paulo aqui está reforçando que nós somos membros uns dos outros. Eu tenho uma unidade orgânica que é o meu corpo, e o braço direito não dialoga com o braço esquerdo, ou quer prejudicar o esquerdo, por exemplo, puxando uma faca para cortar-lhe, alguma coisa está errada. É claro, é óbvio. Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e se esse corpo é o corpo de Cristo, o que traz unidade à igreja é o mesmo pensar, é o mesmo falar, é o mesmo cogitar de coisas em Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo a essa igreja, vocês devem falar a verdade entre vocês, para que vocês desfrutem de harmonia entre si, que vocês não ajam de forma fraudulenta de uns para com os outros. E Paulo aqui está citando o 9º mandamento que é encontrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Nós precisamos entender que uma mentira é algo absolutamente contrário aos fatos. Quando eu estou mentindo, eu estou negando o fato. E vocês sabem muito bem, segundo a palavra de Deus, está lá registrado em João, capítulo 8, versículo 44, depois você pode conferir, João 8, 44, o pai da mentira é quem? É o diabo. O diabo é o pai da mentira. E todo cristão não só tem que ter o dever moral, preste atenção nisso, não é só o dever moral, mas o dever espiritual de falar e viver a verdade. Porque o crente que olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé e da sua salvação, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2, cita para a gente, esse crente que olha para Jesus, ele não olha para o pai da mentira, ele não peca contra o próximo mentindo. Quando você fala a verdade ao próximo, Deus está trabalhando em você
E Deus está trabalhando através de você para abençoar o outro. Interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Apocalipse 22:15, nós encontramos o seguinte registro: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Ficarão fora do céu. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. Porque o inferno vai ser lançado nele também. Você se lembra qual foi o primeiro pecado praticado e condenado na igreja primitiva? O primeiro pecado foi o pecado da mentira. Está lá para a gente em Atos 5, do verso 1 ao verso 11. O texto é tão sério que diz assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante. Depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do teu campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Você não mentiu a homens, mas a Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. Sobreveio, diz o texto, grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levaram o corpo e sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diga-me, vendestes por tanto aquela terra? Quanto foi? E ela respondeu: sim, eu vendi por tanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor. E eis aí à porta os que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram-a junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Meu irmão, minha irmã, imagina esse fato estrondoso que acometeu a igreja primitiva continuasse acontecendo nos dias de hoje. Você tem mentido ao Senhor? Você tem mentido aos seus irmãos? A mentira é um veneno que mata, desfaz relacionamentos. A mentira, ela acaba com a comunhão entre irmãos. Ela traz prejuízo à igreja do Senhor, e é por isso que Paulo elenca a mentira como esse primeiro dano espiritual promovido pelo pecado aqui nesse texto. Mentira tem a ver com falsidade. Tem a ver com dissimulação. Você finge que é alguém, mas você não é. Você finge que ama o seu irmão, mas você não o ama. Você age com uma espécie de politicagem de relacionamento, para poder obter alguma coisa dele ou dela, ou para evitar que está tudo bem, para que os outros achem que você tem uma boa relação com ele. Isso é mentira. Isso traz prejuízo à vida da igreja. Mas a verdade que deve ser praticada por mim e por você, ela fortalece, ela abençoa, ela traz benefícios. Não minta nem ao Senhor, nem aos seus irmãos. Mas existe um segundo pecado aqui, ele está do verso 26 ao 27, diz assim: por isso, deixando a mentira, diz o verso 25, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí vem o verso 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui agora? Paulo está apresentando 2 tipos de iras. 2 tipos de ira. A primeira é a ira
que podemos chamar de uma ira justa. A segunda é a ira injusta. O que é a ira justa? Está no capítulo 4, verso 26, diz o texto: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E a ira injusta, Efésios 4, 31, quando diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Ou seja, a Bíblia ela está repleta de exemplos de ira justa. Quando você observa, por exemplo, a ira de Moisés contra a idolatria, é uma espécie de ira justa. Quando você vê, por exemplo, Jesus no templo açoitando os cambistas que estavam ali como vendilhões no templo da casa do seu pai, que ele chama de casa de oração, a ira do Senhor é uma ira justa. Claro que Deus, quando se ira, ele se ira contra o pecado. Deus odeia o pecado. Deus, ele se ira. A ira do Senhor, ela é santa. E o salmista também, ele é despertado por uma espécie de ira. Está lá no Salmo 119, 53, porque diz que ele despertou a sua alma irada por ver como o povo de Deus estava completamente indiferente para com Deus, completamente indiferente para com a lei de Deus. Diz o Salmo 119, versículo 53, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a sua lei. Então, Paulo, ele aqui qualifica a sua expressão permissiva, irai-vos, ou seja, vocês podem até ter ira, mas ele coloca uma coisa interessante, que nós não devemos pecar. E como é que a gente faz isso? É justamente assegurados de que a nossa ira esteja livre de qualquer tipo de ato de injustiça, qualquer ato de justiça pessoal, de orgulho, de espírito de vingança. E se alguém me prejudicou, eu posso ficar irado, mas eu não posso ter espírito de vingança. Eu não posso querer dar o troco na mesma moeda. Eu tenho que entregar toda essa situação para o Senhor. Por isso, você pode se sentir irado, mas se você der prosseguimento, expansão à sua ira, você está em pecado. E ele diz mais: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que a Bíblia está dizendo em alto bom som é que não é permitido a você ficar irado durante todo um dia. Se a sua ira, a sua raiva, passar por outro dia, você já está em pecado. Não sou eu que estou dizendo isso. Por isso que é bom você explicar o texto. É nessa hora que o Paul Washer diz, que quando o pregador prega o que o texto diz, ele está matando a ele mesmo. Porque eu não posso dizer o que eu gostaria de dizer e nem o que você gostaria de ouvir. Nós vamos falar e vamos ouvir aquilo que a palavra está dizendo. Então, Paulo não está permitindo você ficar irado durante um dia. Ele está exortando a não guardar a ira, porque essa ira guardada no teu coração vai virar raiz de amargura. Isso é pecado. Isso é nojento diante do Senhor. Você está deixando de viver para agradar o Espírito Santo. Porque isso está remoendo teu coração. Um dia, 2 dias, 10 dias, talvez um ano. Meus irmãos, ele diz mais: não deis lugar ao diabo. Coisa que o inimigo mais gosta de ficar rodeando pessoas que estão zangadas. Ele gosta de dizer: eu estou aqui e vou alimentar isso no teu coração. Eu vou botar mais querosene, mais combustível, vou botar mais gasolina nessa tua raiva. E o pior de tudo é quando existem pessoas que vão a você e você se cerca do conselho de pessoas, e até dentro da igreja, que em vez de pacificar, estão incendiando cada vez mais o teu coração fragilizado por essa mágoa que você está deixando acumular dentro da sua alma. Está tomando espaço dentro de você. Câncer do inferno. A mágoa é uma espécie de câncer do inferno. Vai acabando com você e vai acabando a tua relação com o outro. Paulo, ele é de uma sabedoria tremenda. Porque muitas vezes a nossa ira, a nossa raiva está tomada de inveja.
Lembra o que aconteceu entre Caim e Abel? Deixa claro, Caim invejou Abel. Aconteceu entre duas pessoas que estavam ali numa relação com seus pais, Adão e Eva, que estavam diretamente subordinados ao Senhor. Então isso é possível dentro de um lar evangélico, é possível dentro da igreja. A gente tem inveja do irmão. A gente tem inveja do outro, e aí qualquer coisa, a nossa raiva, a nossa ira é porque no fundo está alimentada por essa inveja. Mas quem tem inveja ou quem não tem inveja não pode fazer nada quanto aos atos do Senhor. Porque Deus determinou abençoar Abel, aceitar a oferta de Abel e rejeitar a de Caim. Caim levou algo para o Senhor, levou, Deus não aceitou. Deus tem os seus parâmetros de justiça, porque Ele sonda o teu coração. Abel deu tudo, Caim não deu. O que, pastor? Um dá das primícias do rebanho, das primícias do campo. Não deram tudo ambos? Sim, mas tudo que Abel deu foi além daquilo que era material. Com o que era material, ele dá o seu coração em adoração ao Senhor. Ele dá o seu coração desprovido de malícia, de maldade, com certeza intercedendo pela sua família, pelos seus pais, pelo seu próprio irmão. O outro não. Não deis lugar ao diabo. Por isso, meus irmãos, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Mas existe o terceiro aspecto aqui, que é o roubo. Veja comigo o verso 28. O furto, diz o texto lá no verso 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E aí é interessante porque esta categoria de pecado inclui toda a sorte de desonestidade que visa justamente subtrair, tirar do outro aquilo que lhe pertence. Tirar o salário, tirar o trabalho, os impostos. A nossa relação com Deus, nós tiramos, subtraímos a nosso prazer de estar diante dEle para adorá-lo, de virmos à casa do Pai para adorá-lo. Nós estamos furtando isso da nossa relação com Deus, estamos também furtando o Senhor, roubando o Senhor, como diz Malaquias, nos dízimos e ofertas. Crente que não dá o dízimo, que não oferta. Crente que não administra as suas finanças sabendo que pelo menos 10%, a 10ª parte do que ele recebe, além de tudo não lhe pertencer, porque tudo é dádiva do Senhor. Não é o que diz lá, 1 Crônicas 29, tudo vem das tuas mãos, tudo. A saúde que eu tenho, a família que eu tenho, o salário que eu tenho, tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos, não das minhas, da tua, diz o Davi. Eu devolvo ao Senhor. É teu. Mas 10%. Eu sonego o Senhor. Eu roubo o Senhor. E quando eu sonego aquilo que é do Senhor, eu estou em pecado. Quando eu compro algo que é mais barato, em detrimento de um prejuízo que eu possa ter, ou de mais dinheiro que eu tenha que tirar do meu bolso, e aí eu dou uma nota fria, e aí eu não declaro o que eu deveria declarar no imposto de renda, que é quanto realmente eu ganho, quando eu não faço isso, tentando ludibriar a receita, porque me sinto injustiçado. Puxa vida, que taxação, que tributação alta. Não, eu não mereço isso não, nem a população. Eu vou dar um jeitinho aqui, vou mascarar isso. É pecado. Quem te sustenta, quem garante o teu ganha-pão, o teu dia a dia, aquele que disse lá em Mateus capítulo 6, palavras do Senhor Jesus na oração que Ele ensinou, o pão nosso de cada dia Ele tem para você hoje e o dará amanhã. Confia no Senhor, honre o Senhor com as primícias da tua renda. Lembrei quando, há um tempo atrás, eu não costumo instruir a igreja sobre dízimo, não. Eu acho que isso a igreja já tem que vir junto. Mas eu me lembro uma vez que um irmão me perguntou, numa igreja que eu pastorei na ilha, pastor, e o 13º? Eu falei, tudo que é renda. Tudo. O 13 também, tudo. Você entendeu, irmão?
para que haja mantimento na minha casa. Deus não precisa do teu dinheiro, mas a obra do Senhor precisa. Porque você precisa aprender a adorá-lo e a obedecê-lo e dar a ele o que é dele. Ponto. Como diz o outro, né? Tramontina. Quando eu sonego a parte que cabe ao Senhor, quando eu sonego a parte que cabe ao irmão, eu tenho uma dívida com meu irmão, financeira, e eu não pago, eu estou em pecado. Quando eu estou devendo lá fora, estou em pecado. Acho que tem crente hoje que perdeu a vergonha. Vai para o Serasa, vai para o SPC. Devo, não nego, pago quando puder. Pecado inclui toda sorte de desonestidade. Caminhando para o final. Palavras torpes. Olha o que diz aí o verso 29 e 30. Palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sem unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. O que palavra torpe aqui significa? Palavra torpe aqui não significa apenas palavrão. A palavra torpe aqui vem do grego sapros. Sabe o que é sapros? Era a palavra indicada para árvores podres e frutos podres. Ou para peixe apodrecido. Você já sentiu o cheiro de peixe podre? De um fruto podre? De uma manga podre? É isso que o texto, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, para Paulo existem cristãos que estão dando conselhos e recebendo conselhos podres, que cheiram mal, que trazem náusea, que trazem prejuízo. É isso que Paulo está dizendo, porque as nossas palavras, as nossas conversas têm que ser edificantes. Têm que ser edificantes. Elas não podem prejudicar o outro. Você não pode ficar falando mal do seu irmão. Você precisa tratar o seu problema com o seu irmão. Você não pode ficar fazendo juízo de valores do outro, sem tentar entender o porquê, o que é que está acontecendo com o outro. Por isso que a gente aprende que o cristão tem que ter uma comunicação boa. O cristão tem que ter uma comunicação que transmita graça. É tão bom você viver uma situação na sua vida, quando eu digo bom, é no sentido que vai vir agora. Tão bom quando você vive uma dor, uma situação difícil, e você tem com quem contar. Você sabe que aquela pessoa não vai diminuir você, não vai se aproveitar da sua dor, ou não vai ficar falando daquilo para as pessoas. Não vai te dar maus conselhos. Tão bom quando você olha para alguém e diz assim, poxa, eu confio. Sei que essa pessoa é madura o suficiente para entender o que eu estou vivendo. Porque o próprio Jesus disse que há uma relação, uma conexão entre o coração e a boca. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, meus irmãos queridos, nós, como igreja do Senhor aqui nessa manhã, precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Até porque a Bíblia diz que um dia eu e você vamos dar conta dessas palavras que nós proferimos no dia do juízo final. Lá em Mateus 12, 33 diz, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E Jesus passa o cerol naquela raça de fariseus, dizendo, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração.
O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E ele diz mais: digo-vos que de toda palavra frívola, torpe, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras você vai ser condenado. Lá em Tiago 3, é interessante, né? Pois leia Tiago 3. Tiago vai falar sobre essa relação da língua, a língua como fonte de vida ou como uma fonte envenenada. Tanto pode matar como pode fazer viver. Mas, em último lugar, Paulo fala sobre o pecado da amargura. Ele diz assim no verso 31, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí Paulo diz que gente amargurada carrega 6 tipos de atitude nessa amargura. A primeira atitude é a própria amargura, porque essa pessoa está envolvida com espírito azedo, pessoa amarga. Aquele tipo de pessoa que você quer até conversar com ela, quer ser gentil, quer ajudá-la, mas ela se fecha na amargura dela. Aí tem gente que diz assim, não, entende, ela está muito amargurada. Mas se é crente, não tem que curtir a amargura. Tem que se abrir, dizer, eu quero ajuda. Me ajuda, ora por mim. Eu quero abandonar essa amargura de alma, esse espírito ressentido. Eu quero me reconciliar com o outro. Quando você está amargurado, é porque você está amargurado com o outro. Busque ajuda no Senhor. Existe a cólera, o texto fala sobre isso. O que é a cólera? É uma espécie de fúria apaixonada. Você não tira da tua cabeça aquela fúria, aquela ira, aquilo está ali remoendo você, está revolvendo o teu coração, você não consegue tirar. Esse pecado está te levando para baixo. Como é que você pode participar da ceia? Como é que você pode fazer as suas orações ao Senhor? Como é que você pode dizer que está com o coração puro, de alma pura, para entender a palavra de Deus, se você está com o coração fechado, hermético, por causa dessa cólera, por causa dessa ira, que é outro aspecto, porque a ira é uma espécie de hostilidade sombria. Você não vê luz, é a sombra da tua raiva. Outro ponto aqui é a gritaria, diz o texto, né? Pessoas que erguem a voz, que falam alto, esbravejando, que começam a berrar. E quando você berra, quando você fala alto, quando você grita, você não consegue raciocinar. Você não consegue argumentar. O teu argumento é a força da tua voz que berra, que grita. Isso gera o que? Descontrole. Como é que um crente pode ser controlado pelo Espírito Santo? O crente só pode ser controlado pelo Espírito se ele der lugar ao Espírito. Se o crente desejar ser cheio do Espírito Santo. Se nós não orarmos para que o Espírito Santo nos encha, a gente vai continuar vivendo como gente louca, gente que grita, gente que esbraveja. O crente transmite paz. O crente transmite no seu olhar, no seu sorriso, no seu rosto. O crente transmite sobriedade. Tem gente que grita, que briga com o outro, que começa a falar de uma forma destemperada. E o texto fala também sobre blasfêmia. E a gente pensa que blasfêmia é só falar mal de Deus ou contra Deus. Quando você fala mal dos outros, você também está blasfemando contra o seu próximo. Especialmente quando a gente fala pelas costas, né? Difamando e destruindo a reputação das pessoas. Isso dentro da igreja também acontece, porque Paulo está falando para a igreja, né? Em último lugar, outro ponto aqui é a malícia. Ele diz aqui sobre a malícia. E a malícia, ela é um caso muito sério, diz o verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia, porque a malícia
é quando você deseja tramar o mal contra o seu próximo. E Paulo está falando, esse mal está sendo tramado dentro da igreja. Você está tramando esse mal dentro da igreja. Você está querendo passar a rasteira no teu irmão. Você está querendo vender uma imagem errada do teu irmão. Você está querendo dar um desperto para cima do teu irmão. Eu termino dizendo que essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas. Imediatamente, Paulo diz sobre benignidade, paixão, perdão e compaixão. Oração pelo meu irmão. Amor pelo meu irmão. Vontade de caminhar ao lado dele, de me reconciliar com ele, de ver expressa na vida do meu irmão a graça de Jesus e na minha também. Maravilha. Isso, de fato, é ser um agente de Deus que deixa de lado a prática desses pecados e que abraça a graça de Jesus no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Eu queria encorajar você a olhar para dentro de você. Não olhe para o outro, não pense no outro agora, pense em você. O que dentro do teu coração precisa ser removido, esses pecados que foram citados, os pecados que estão aí citados no texto. Nós fomos chamados para ser promotores da paz e do amor de Jesus, de andarmos com o outro, junto com Jesus. Irmãos, às vezes a gente fica assim, puxa vida, por que Deus não está fazendo isso na minha vida, faz na vida do pastor, faz na vida do irmão, da irmã? Por que aquele crente prospera? É que eu não estou falando de prosperidade financeira, não. Por que essa pessoa é diferente e eu vejo promovida na vida dela algo que lhe dá essa consistência? Pode ter certeza, irmão, que essa pessoa, seja quem for, não é melhor do que você. E nem é melhor do que eu. É que esse irmão ou essa irmã está buscando abrir mão da sua própria vontade e fazer a vontade do Senhor. De mortificar a sua carne. De morrer para si mesmo. E viver para o Senhor. Mas tem uma coisa interessante. Se você vive essa alegria no Senhor, de vencer esses pecados diariamente, porque você ora, porque você lê a palavra, porque você pratica isso, você não vai conseguir fazer com que a sua vida ela seja transmitida para o outro, para que o outro sinta o que você está sentindo, porque é como cartão de crédito, essa experiência ela é pessoal e intransferível. E nem você ou eu que vivamos na dissolução, na amargura, na ira, pensando mal do outro, falando mal do outro, nós não vamos conseguir atingir esse estágio que o outro está vivendo de forma tão boa. A gente está do lado de cá amargurado. A gente vai conseguir se a gente não abrir mão do nosso orgulho, da nossa rompância, da nossa vaidade. A gente não vai conseguir. Existe uma forma de nós vencermos isso. Dizer, Jesus, eu tenho dito ao longo da minha vida que o Senhor é o meu mestre, que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu estou vivendo esses anos todos na igreja e eu estou cansado de dar sempre no mesmo lugar, nessa oscilação. Então, olha, Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que eu sou difícil, que eu sou pecador, que eu penso mal, que eu falo mal, que eu tenho essas inconsistências de alma, então trata comigo e eu vou buscar ajuda. Para isso que os teus guias espirituais estão aqui na igreja. Para isso que você pode contar
com um cara que não é melhor do que você, mas que tem um chamado de Deus para cuidar de você, que é o seu pastor. Deixa de lado o seu medo, deixa de lado o seu orgulho. Procure o seu pastor. Procure o seu guia espiritual. Estou falando de líder, estou falando de um guia espiritual, até porque a Bíblia não fala sobre líder, fala sobre guia espiritual. Quero caminhar junto com você. Quero cuidar de você. Chega de patinar. Chega de remar contra a maré. A igreja do Meia pode crescer, ser uma igreja avivada, a partir do momento que nós olharmos para o Senhor Jesus e dizermos: Senhor, eu cansei, eu não quero mais ser esse tipo de crente, eu quero ser cheio da Tua graça.